No último vídeo da gente estava falando que o cruzamento teste, ele é utilizado para você exatamente descobrir qual é o genótipo de alguém que tem um fenótipo dominante. Se o cara tiver o fenótipo excessivo, tu sabe que ele é homozigoto recessivo. Mas se o cara tiver o fenótipo dominante, ele pode ter o genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto. E aí o cruzamento teste tem essa utilidade. Mas também comentei que não faz o menor sentido fazer cruzamento testes em humanos. Primeiro por causa dos aspectos éticos, né? Cruzar uma pessoa com outra só para tirar uma dúvida de genética não faz sentido. Colocar crianças no mundo só para tirar uma dúvida de genética não faz sentido. E o problema de que humanos têm poucos descendentes. Então análises estatísticas não são muito precisas, não são muito bacanas em humanos. Daí, se não dá para você analisar os descendentes de um cruzamento para saber o genótipo, que tal analisar os ascendentes? Que tal analisar os ancestrais? Que tal analisar, aliás, os ascendentes e os descendentes e todo mundo junto? E para isso existem genealogias, heredogramas ou pedigrees. Onde, moçada, genealogias, heredogramas ou pedigrees é exatamente uma representação gráfica de uma história familiar, da história de uma família. Alguém briga comigo, ô Landim? Pedigree não é aquela putaria de cachorro lá? É, se seu cachorro chique tem pedigree. Gente, pedigree quer dizer árvore genealógica em inglês. Quer dizer que seu cachorro tem um documento registrando quem é a árvore genealógica dele, quem são os pais, os avós, para garantir que ele é puro de raça. Né? Então, nesse caso lá, pedigree, árvore genealógica em inglês, o pedigree do cachorro é apenas o documento que registra a árvore genealógica dele. Ora, moçada, no caso lá de uma genealogia, de um heredograma, algumas notações: quadrado quer dizer homem, bolinha quer dizer mulher, losango quer dizer sexo indeterminado. Ora, moçada, quando a gente fala lá sexo indeterminado, estamos referindo, gente, lá a uma criança que não nasceu ainda. Então a criança não nasceu, você não sabe qual é o sexo dela, quer representar a gente lá no heredograma, você vai lá e coloca losango. Se não tiver pintado, é que não está com a característica que você está analisando. Se tiver pintadinho, está com a característica que você está analisando. Quadradinho, tracinho, bolinha, representa casamento, cruzamento, né? E aí você pega, puxa um traço e coloca os filhos, né? Sendo pessoazinhas que o ideal é que você coloque os filhos do mais velho para o mais novo. Ou seja, se for para você respeitar as regras de heredogramas, isso aqui é história de amor, né? Era uma vez um doidinho, era uma vez a doidinha. Um belo dia o doidinho pegou a doidinha, né, creu, e eles tiveram 4 filhos. O primeiro filho do sexo feminino, que não tem uma determinada característica. Segundo, criança do sexo feminino, que tem uma determinada característica. Terceiro, criança do sexo masculino, que não tem a característica. Ah, Lani, o que é essa bolinha fechada? Né? A bolinha fechada aqui, moçada, representa uma criança abortada ou então um natimorto. Ou seja, uma criança que nasce e morre logo em seguida. Né? Então, primeira filha normal, segunda filha afetada, terceiro filho normal, o quarto um aborto, então uma criança que nasce e morre logo em seguida. Tem algumas outras notações em relação aos heredogramas, em relação aos gêmeos. Tem 2 maneiras de representar os gêmeos. Pode ser desse jeito ou pode ser desse jeito. E aí, moçada, jogo dos 7 erros. Cadê a atenção? Qual é a diferença entre os 2 esquemas? Em ambos os esquemas tem um traço que se divide em 2. Tem um traço que se divide em 2. Entretanto, nesse aqui, os 2 gêmeos não estão ligados por um traço, como esses aqui estão. Esse aqui são gêmeos bivitelinos, dizigóticos, gêmeos que não são idênticos. Podem, inclusive, ser de sexos diferentes. Agora, quando você vai lá e coloca esse tracinho aqui ligando os 2, gêmeos univitelinos, gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, um é o clone do outro,
figurinhas repetidas totais, né, moçada? Exatamente, geneticamente, exatamente idênticos. Né? Quando você coloca lá, quadradinho, 2 tracinhos, bolinha, a gente tem o que a gente chama de um cruzamento consanguíneo. Significaria um cruzamento consanguíneo entre parentes próximos, entre primos, entre irmãos, entre pais e filhos. Né? Gente, quando a gente fala, chega dói no ouvido, né? Cruzamento entre irmãos, cruzamento entre pais e filhos. Né? Pra gente isso é muito estranho, né? Na nossa cultura, né? Cruzamentos consanguíneos sempre foram tabu. Né? Mesmo o primo, né? Você tem, moçada, lá, né? Aquela instrução, né? Não pode pegar os primos, senão os filhos vão nascer tudo troncho e tal, né? Essa orientação nunca adianta muito, né? Você sempre vai pegar um primo lá, né? De vez em quando, né? Como é que é aquela máxima que diz, né? Que primo é irmão que a gente pode comer. Opa, tudo bem, tô brincando. Mas tipo assim, né? Qual é o problema que se tem? Qual é o problema, de repente, lá, de você casar com um primo seu? Né? O que acontece, moçada, é que cruzamentos consanguíneos entre parentes próximos, eles aumentam o risco de doenças genéticas. Então esse tabu, ele tem um motivo para isso. Né? Então, nesse caso, a orientação de não pode pegar os primos, senão o filho vai nascer todo troncho. Né? Tipo assim, não é obrigatório o filho nascer doente, mas que aumenta o risco, acaba aumentando o risco. Por que esse risco ele aumenta? Beleza? Vamos nós filosofar um bocadinho. Era uma vez você. Isso aqui, gente, lá é você. E, gente, você tem no seu material genético 24 mil genes. Aliás, né, moçada? Todo mundo na espécie humana tem mais ou menos exatamente 24 mil genes, é o que a gente tem. Não é possível que dos 24 mil genes que você tenha, não tem um genezinho que não funciona direito. Você tem um gene Azinho que causa uma doença escrotíssima, muito séria. A sua sorte é que, número 1, genes para doença são raros. Daí você tem um gene para doença, o outro não. Sorte número 2, que a maioria dos genes para doença são recessivos. Então, por mais que você tenha o gene lá recessivo, o outro gene é dominante, então você não manifesta essa doença. Entretanto, uma pergunta: de quem é que você ganhou o gene recessivo da doença? Ora, da sua mãe ou do seu pai? E sua mãe e seu pai ganham de quem? Ora, do seu avô ou da sua avó, que podem ter mandado o mesmo genezinho para o seu tio ou para sua tia, que podem ter mandado o mesmo genezinho para o seu primo, para a sua prima. Ou seja, o que acontece é que se você tem um grau de parentesco com alguém, os genes são semelhantes. Se você tem um genezinho, esse genezinho tem no seu pai e na sua mãe, no seu avô, na sua avó, no seu tio, na sua tia, de maneira, moçada, que pode existir também no primo ou na prima. A sorte, moçada, é que o genezinho é raro, então outro gene que seu primo ou sua prima tem é o azão. A sua sorte, parte 2, é que o azinho é recessivo. Do lado do azão, não se manifesta, e seu primo ou prima é saudável. Saudável, bonitão, aliás, tão bonitão que você tá afim de dar uns pega nele. O problema, moçada, é que se você inventar de dar uns pega lá no primo bonitão, pode acontecer que você pode mandar o azinho, seu primo prima pode mandar o azinho, e nesse caso, azinho, a criança, gente, vai acabar nascendo doente. Ô Landim, é obrigatório eu pegar meu primo e ter um filho e o filho nascer doente? Não, não é obrigatório. Né? Para começar, não é obrigatório o seu primo ter o mesmo gene recessivo que você tem. Né? Pode ser que ele não tenha esse gene recessivozinho. Né? Probabilidade de seu primo ter um gene recessivo igual a você vai ser mais ou menos de 12,5%. Né? Então a chance, moçada, mais ou menos de 1 em 8. Né? Isso quer dizer que se você tem um gene recessivo para uma doença, 12,5% de chances, 1/8 de chances do seu primo ter o mesmo genezinho. Mas pode ser que ele não tenha. Ele tem uma chance muito maior de não ter o genezinho. E mesmo considerando que os dois têm um genezinho, é garantido você ter um filho doente? Não, né? Se eu pegar que você é azinho e seu primo bonitão é azinho e vocês se pegam, pode dar A com A, pode dar A com azinho, pode dar A com azinho
pode dar, moçada, nesse caso, azinho com azinho na jogada. Nesses casos todos, seria normais. Nesse caso, seria doente. 3/4 de chance do filho ser normal, 1/4 ser doente. E aí, tu acha 1/4, 25%, uma probabilidade grande ou pequena? Gente, ela é grande, né? Ela é grande. 4 filhos que você tenha, eu espero que um deles seja doente. Né? Daí, moçada, o problema com cruzamentos consanguíneos. Isso que eu estou falando com primo, né? Se você casasse com seu pai ou sua mãe, se você casasse com seu irmão, o grau de semelhança genética é ainda maior, a probabilidade do seu pai, sua mãe, do seu irmão ter o mesmo gene recessivo que você é ainda mais alto. O que quer dizer que aumentaria ainda mais a probabilidade de nascer alguém doente. Se ao invés de você cruzar com seu primo ou sua prima, você cruzar com qualquer um, tá aqui, qualquer um. Primeiro cidadão que passar na rua, você vai lá e cruza com ele, pronto. Gente, eu estava comentando que o gene azinho, ele é raro. Se o gene azinho é raro, o qualquer um não deve ter o gene azinho. Ô Landinho, o qualquer um não tem nenhum gene defeituoso? Pode até ter. Talvez ele tenha um gene defeituoso, Bzinho, mas azinho ele não tem. O que quer dizer? Que se ele não tem azinho, se ao invés de você casar com seu primo, você casar com qualquer um, primeiro cidadão que passar no meio da rua, cravo nele, ora, mesmo que você mande o azinho, o qualquer um vai mandar o azão. O que quer dizer que seu filho vai ser heterozigoto, mas não vai ser doente. Por isso, moçada, que eu quero que você evite cruzamentos consanguíneos, porque cruzamentos consanguíneos aumentam o risco do encontro de alelos excessivos relacionados a doenças genéticas, no que aumenta o risco do encontro de alelos excessivos para doenças, automaticamente aumenta o risco de doenças genéticas nos descendentes. No que alguém vai lá e briga comigo: ô Landim, mas eu amo meu primo, eu quero casar com ele e ter 15 filhos. E agora, o que é que eu faço? Pois é, né? Se você vai lá, ama seu primo, quer casar com ele e ter 15 filhos, eu tenho um caso lá na família, 2 casos, né, de primos de primeiro grau, que eles são casados um com o outro, né? Não é obrigatório nascer uma criança doente, não é certeza isso acontecer. Que é que eu disse que aumenta o risco de você encontrar os alelos excessivos, aumenta o risco de você ter doenças genéticas nos filhos, mas certeza não é. Então, o que é que você faz? Né, se você de repente lá quer namorar, casar e ter 15 filhos com o seu primo, procure um médico geneticista antes. Esse médico geneticista vai fazer uma árvore genealógica da família. No que ele fizer essa árvore genealógica da família, ele vai calcular o risco do filho de vocês ter uma doença genética. Às vezes, moçada, o risco ele é muito baixo. Tão baixo que o cara vai lá e libera, ó, beleza, tem os 15 filhos, sejam felizes, né? O pessoal lá na minha família, tá falando uma família muito grande, não tem nenhum histórico de doença genética na família. Então, por exemplo, lá, quando meus primos foram casar para ter filhos, o médico liberou, não tem problema. Pode ter algum problema na criança? Pode. Mas o risco é o mesmo de pessoas que não são primos. Porque na família de vocês, muito grande lá e tal, né? Comentando lá que minha mãe tem 15 irmãos, né? São 16 filhos lá na casa da minha avó, né? E nessa brincadeira, a gente acaba tendo lá muito parente. Não tem nenhuma doença genética na família, né? Então é seguro, beleza, pode ter filhos. Agora, pode ser que o médico diga o seguinte: olha, fiz aqui a árvore genealógica, calculei que o risco de nascer um filho doente seu é muito alto. O máximo que o médico pode fazer é aconselhar, né? Não tenha filhos. Sei lá, compra um cachorro, peixinho dourado é massa. Filhos não, tudo bem, né? Adote uma criança, né? Se nesse caso lá, você não tem condições de ter filhos geneticamente. Pode até ter, mas o risco é muito alto, às vezes não compensa, né? Especialmente para quem tem casos de história de doenças genéticas na família, né? Colocar uma criança no mundo que tem uma doença genética, não vai ser muito bacana para a criança, o sofrimento que ela vai ter ao longo da vida e etc e tal. Então, eu posso no máximo aconselhar, não tem como impedir a criança de nascer doente. No máximo eu posso aconselhar, não tenha filhos, né? Cachorro, peixinho dourado, gato, ou então adote lá uma criança e beleza, seja feliz nesse caso.